Paz do Senhor, irmãos, eu sou Michael Oliveira, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar uma palavra no profeta Jeremias, aleluia, que está no capítulo 18. Eu queria te dizer que Jeremias veio ao reinado, aleluia, depois da morte de Isaías, depois de 70 anos da morte de Isaías, Jeremias veio o seu ático profético na palavra do Senhor. Eu quero dizer aqui, aleluia, algumas palavras onde o Senhor Deus nos concede. Eu quero deixar aqui no capítulo 18 de Jeremias, no versículo 3 da parte A. Aleluia. Nos diz assim: e desci à casa do oleiro. Mas eu quero dizer aqui no capítulo 1, a vocação de Jeremias. Jeremias era um menino, ainda criança, aleluia, e o seu pai se chamava Ilquias, aleluia, e era sacerdote. E Jeremias nasceu, aleluia, em Ananote. Ilquias era da tribo de Levi, ele era um levita, aleluia. Em 1 Crônicas 6, capítulo 6, versículo 45, ele é um instrumentista da casa do Senhor. E em 1 Crônicas 26, 11, ele nos traz a Bíblia que ele é tocador de outro instrumento. Ilquias foi, aleluia, da tribo de Levi, ele foi um levita. Jeremias viveu em Ananote, louvado seja o nome do Senhor, e Deus mandou ele ir para aquela cidade, falar às nações, pregoar o evangelho a toda a criatura daquela cidade. E Jesus disse para Jeremias: Jeremias, vai e fala tudo que eu mandar. Aleluia. E Jeremias temeu porque ele pensava que ele era uma criança e ele não sabia o que ia falar. Mas Deus disse no versículo 9 que estenderia a mão sobre a boca dele e colocaria palavras sobre a boca dele. Então significa que Jeremias não ia falar dele mesmo, e também não ia falar da emoção da carne. Ele ia falar aquilo que Deus tinha determinado a vida dele para falar. Aleluia. E aqui ele disse assim: o que vê Jeremias? Jeremias disse: olha, Senhor, eu vejo uma árvore de amendoeira. Árvore de amendoeira significa: eu tenho pressa no seu ministério, eu tenho pressa no seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os amados, no versículo 3, aleluia, do capítulo 18, e desci à casa do oleiro. Eu quero te dizer que Ana, para obter a vitória, ela teve que descer, ela teve que se humilhar, ela teve que pagar o preço para ser uma mulher sucedida, porque Ana nasceu estéril, aleluia, e naquela época, aleluia, se dava em casamento, mas ela era estéril, e o marido dela teve que ter filho com outras mulheres que chama Penina, aleluia. E Eucana, que era o marido dela, não podia ter filho com ela. E ela desceu à casa do oleiro, se humilhou, pagou preço para obter a resposta de Deus, ela chorando para que Deus atendesse ela naquele momento. Assim que só que naquele tempo que ela estava chorando, veio o sacerdote e disse a ela: por acaso você está embriagada? Por acaso aqui na casa do Senhor é lugar que pessoas bebem e vêm embriagado? E ela disse: não, a tua serva está atribulada de espírito. Ela estava orando ao Senhor todos os dias. E ela desceu à casa do oleiro, se humilhou, pagou o preço e Deus assinou a vitória dela. Eu quero dizer, se você não se humilha, se você não desce, não tem como você receber. É descendo que se sobe, aleluia.
Como que você vai construir algo se você não tiver a estrutura firme embaixo? Aleluia. E ali ela desceu, pagou o preço e teve a vitória dela. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias ali profetizou, aleluia, ali Deus mandou ele descer à casa do oleiro e ele desceu. E quando ele viu, em visão, viu as rodas, aleluia, e o homem fazendo o oleiro fazendo o vaso. Quando aquele vaso se quebrou na mão do oleiro, ele pegou, amassou o barro e fez do barro um vaso, aleluia. Se você está na prova, se você está sendo provado, é porque Deus está tirando de você vaso, está tirando de você as ignorâncias, está tirando de você as estupidez, está tirando de você as coisas que não agradam, porque Ele quer deixar o vaso limpo para que o azeite desce sobre o vaso, aleluia, porque Deus não habita em templo sujo, Deus só habita no templo que Ele possa entrar e ver limpo. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra para os nossos dias, é uma palavra de espertamento para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias ouviu aquilo tudo, aleluia, e falou com aquela nação: olha, diz o Senhor que como se fez com aquele vaso, poderia fazer com vós, ó casa de Israel. Deus estava tratando com o povo, aleluia. E o Senhor mandou Jeremias ir a um determinado lugar e mandou falar o que ele ordenaria para falar. Jeremias começou a falar e ali estava sentado um homem chamado Puf. No capítulo 20 de Jeremias você vai ver. E no capítulo 19 ele está entregando a mensagem que o Senhor Deus mandou ele entregar. Ele disse assim: era bom que você nem tivesse ouvido para você escutar o que Deus iria falar através da minha boca. Ele não quis dizer que eu vou falar através da minha boca, porque tem muitos vasos, tem muitos profetas que falam da emoção da carne. Tem muitos profetas que não deixam Deus usar e só para dizer que é profeta, sai metendo o dedo na cara dos outros e dizendo que é profeta. E Deus deu a Jeremias autoridade para falar segundo a ordem de Deus. Aleluia. E por ele ter pregado a verdade, ele disse aquele lugar que era melhor que ele não tivesse nem ouvido para escutar. Ali estava um homem chamado Puf, na casa do Senhor, que era sacerdote, ouviu Jeremias falar aqueles negócios ali. Jeremias ficou ali e começou a falar. E aqueles homens, e aquele sacerdote chamou Jeremias e falou: Jeremias, vem cá, por que você falou isso? Você sabe o que eu vou fazer com você agora? Eu vou te jogar no calabouço. E Jeremias entrou no calabouço, mas mesmo assim Jeremias não parou de servir a Jesus. Só por causa de uma simples provação você vai largar Deus? Só por causa de uma simples palavra você vai largar Deus? Toma vergonha na cara, porque quem te chamou foi Deus, não foi homem, não foi mulher. Foi Deus que te chamou. Você não tem compromisso com o homem, você não tem compromisso com a mulher, você tem compromisso com aquele que fez os céus e a terra. E ali ele tomou 40 chibatadas, porque pregou a verdade. Doa o que doer, pregue a verdade, fala a verdade. Isso é uma rápida introdução. Ele disse no capítulo 20, ele disse: iludiste-me, ó Senhor, aleluia. E eu comecei a analisar, eu pensei que Jeremias estava falando que Deus tinha iludido ele. E eu fui olhando e ali estava que Jeremias estava falando: eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de Deus e eu não tenho como recuar.
Eu não tenho como recuar, mesmo nesse calabouço, eu vou falar o que Deus me ordena a falar. Eu vou falar tudo que Deus tem para mim e eu vou distribuir. Sabe o que é? É que você tem que falar tudo o que Deus quer. Eu queria convidar a minha esposa Neide, louvado seja o nome do Senhor, para você conhecer. Você vai ver a minha filhinha Micaele, que é uma bênção de Deus. Você vai ver no meu blog lá, a minha filhinha é uma bênção de Deus. Ela que só tem 9 meses isto é uma bênção de Deus que me deu. E a minha esposa chamada Neide, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha família, louvado seja Deus. Isto é um presente que Deus nos deu, louvado seja Deus. Essa é a minha Micaele. Eu quero chamar aqui também, que eu botei no meu comentário lá sobre Micaele, que a gente fazia muitas campanhas porque o diabo queria tirar ela da vida da minha esposa, do ventre da minha esposa. E eu queria chamar a missionária Sandra, louvado seja Deus, para vir aqui, para que vocês possam ver ela. A missionária Sandra, ela é uma tocha na mão de Deus. Onde essa mulher passa, ela deixa rastro, mas rastro do Espírito Santo de Deus. Essa negona abençoada, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se quiser uma negona abençoada para pregar na sua igreja, chama a missionária Sandra, aleluia. Eu vou deixar aqui alguns contatos. Você vai entrar no meu blog, é www.maicooliveira.blogspot.com. aleluia. Você vai ver lá a minha filha. Um milagre de Deus está aqui agora, através de Deus e das orações desta mulher aqui, que ela foi a minha mãe na fé. Amém. Amém.